Esteja conosco. Está no meu irmão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja está celebrando a memória de São Policarpo, um grande santo da igreja que morreu queimado, né? E por isso foi elevado à glória do altar. Pela sua fidelidade, né? Pelo seu amor, né? Pela sua dedicação ao reino de Deus e pelo fim, né? Que se deu. Né? É no fim que vai se determinar se realmente a gente acreditou ou não acreditou. Achei muito interessante a antífona do Cântico Evangelho de hoje, quando São Policarpo diz: há 86 anos que eu sirvo a Cristo e nunca ele me fez mal algum para mim. Como posso, então, maldizer o meu Rei, meu Salvador e meu Senhor? 87 anos servindo a Deus e jamais Deus fez algum mal para este homem. E jamais Deus fará mal para alguém, né? Porque nada de mal pode vir de Deus, porque Deus é bom, né? Deus é bom. E diante dos carrascos que iam arrastando, né? Preso Policarpo, para em seguida colocar na fogueira, a exigência dos carrascos, né? A exigência dos carrascos era que Policarpo maldizesse a Deus, né? Negasse a Deus. E diante dessa proposta ele diz: 86 anos que eu sirvo a Cristo e nunca ele me fez mal algum. Por que eu iria falar mal dele? Por que eu iria maldizê-lo? Então nós vemos hoje a primeira leitura da carta de São Tiago, falando sobre a questão do desapego, né? Olhando sim para a nossa vida real, né? A nossa vida material. É fato que se eu e você, se nós não fizermos um exercício, e esse exercício ele é custoso, ele não é simples. Se a gente não fizer um exercício de desapego, né, diário, né, primeiro das coisas materiais, né, desapego das coisas materiais, depois das pessoas, né, desapegar das pessoas, e depois da própria vida, né? E é fato que nós devemos meditar sobre a morte. Nós não podemos, de jeito nenhum, deixar de meditar na morte. Porque quando nós escutamos esse tipo de leitura, igual hoje a carta de São Tiago, e também o Salmo, né? O salmista hoje, eu fico pensando, se eu tivesse que morrer hoje, como seria difícil para mim deixar meus filhos, minha esposa e a comunidade, sobretudo os meus filhos. Como seria difícil para mim abandonar, né? Primeira coisa que acontece é: meu Deus, como é que eles vão viver? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai proteger? Então isso me faz pensar que ainda eu sou um homem apegado à minha própria vida. Isso ainda me faz pensar que eu sou um homem apegado às pessoas, aos meus filhos.
Porque é fato, mesmo que eu os ame e como eu os amo, mesmo que eu goste deles, eles não poderiam ser empecilho para a minha partida para o fim de encontrar com Deus. Eles não poderiam ser um obstáculo para que eu pudesse encontrar com o meu Senhor, aquele Senhor que eu prometi fidelidade, aquele Senhor que me resgatou, aquele Senhor que eu preguei a minha vida toda, a partir do momento que eu o encontrei, eu preguei, eu falei do seu amor, eu falei da sua misericórdia, eu falei do seu perdão, eu tive experiências poderosas com ele, e no entanto, agora que eu preciso morrer, eu não quero ir, eu não quero partir, porque eu olho para os meus filhos, olho para a Hélia, olho para a comunidade, falo, Senhor, agora não. Por que eu digo agora não? Porque ainda estou apegado a este mundo material e talvez ainda não acredite suficiente para poder realmente contemplar a tua glória, contemplar a tua majestade, contemplar aquilo que é de mais sublime em qualquer lugar que exista vida humana. Então, olha para você ver que coisa interessante, e nós devemos sim fazer essa reflexão. Se eu precisasse morrer hoje, qual é a dificuldade que eu teria? E a partir desta reflexão, nós fazemos um exercício de desapego, porque senão nós vamos trocar o Senhor por migalhas. Nós iremos trocar o Senhor por 30 moedas de prata para proteger a nossa própria vida. Nós iremos trocar o Senhor para proteger um resto de vida que, se muito durar, vai durar 100 anos. E olhe lá. Então nós precisamos fazer um exercício de desapego, meus irmãos. Porque não existe dinheiro, como disse o salmista, não existe dinheiro neste mundo. Se reunir todas as moedas existentes no mundo, se reunir todas as cédulas existentes no mundo, se reunir todas as criptomoedas, que são moedas virtuais agora, todo o dinheiro que existe no mundo, ainda assim não seria capaz de comprar a vida. Não seria capaz de comprar a vida. Não seria capaz de negociar a vida. Porque a vida não tem preço. Porque a vida pertence a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos verdadeiramente fazer realmente esse exercício. Repito, não é um exercício simples, porque ninguém quer ficar passando horas ou dias, ou até o resto da vida, pensando na morte. Porque talvez você pode pensar assim, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou ficar pensando na morte? Sim, você tem que pensar na morte. Você tem que pensar na morte. Por quê? Para que você possa viver bem. Todas as pessoas, todos os grandes santos, doutores da igreja, todos os santos, todos eles meditavam profundamente sobre a morte. E talvez por isso, e somente por isso, eles morreram bem, porque todo mundo que pensa na morte, todo mundo que pensa que vai ter que prestar conta da sua vida a Deus, daquilo que fez, daquilo que não fez, daquilo que deixou de fazer, daquilo que omitiu, todos aqueles que fizeram essas reflexões durante a vida, eles morreram bem. Morrer bem é morrer na graça de Deus. Morrer bem é morrer em dias com o sacramento da igreja. Morrer bem é estar realmente com consciência limpa, que eu lutei, que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, que eu combati o bom combate, e agora só me resta esperar a coroa da glória, meus irmãos. E nós não podemos omitir isso, e nós não podemos deixar para amanhã, nós temos que começar hoje. Nós estamos aí às portas da quaresma.
Nós estamos às portas da quaresma e é uma boa oportunidade para mais um ano que Deus nos dá a graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa, depois de uma pandemia que ceifou a vida de muitos daqueles que nós conhecíamos, Deus preservou a nossa vida. Deus preservou a nossa vida para que em mais um ano de quaresma nós ganhássemos a oportunidade de mudar de vida, né? De abrir os nossos olhos espirituais, de almejar as coisas eternas, de realmente fazer uma reflexão e um treinamento sobre o desapego da vida humana, o desapego das coisas, o desapego da matéria, daquilo que é material. E é óbvio que para você fazer isso de forma correta, de forma séria, de forma que vai dar fruto na sua vida, você tem que fazer um estudo, sobretudo, primeiro, do que é desapego. Porque talvez você ache que desapego é ser privado das coisas. Também, a gente não pode cair nessa tentação também, mas não é só isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu conheço, quando eu falo conheço é porque vem na memória. Eu conheço pessoas que têm muito pouco, pouquíssimo, talvez só o necessário, mas é apegado àquilo que tem, não consegue confiar que Deus é o provedor, não consegue confiar que Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará, né? Não consegue porque de fato, é muito difícil você crer que todos os dias você vai ter o necessário. É muito difícil, né? Esse dia eu até estava pensando assim, que o pessoal lá do supermercado, eles devem pensar assim, meu Deus, esse cara vem aqui todo dia vem aqui. Por que eu não compro o mês inteiro logo? Né? Assim, eu acredito que até no final da vida, uma delas vão me perguntar assim, deixa eu fazer uma pergunta, me tira uma dúvida aqui. Por que você vem aqui quase todo dia comprar? Por que você não faz a compra do mês inteiro e vem uma vez só? Eu falei, minha filha, é porque a gente vive o dia de hoje. A gente vai viver o dia de hoje, a gente tem o dinheiro, é do dia de hoje, a gente não tem o dinheiro do dia de amanhã. A gente não tem o dinheiro do dia de amanhã. Assim nós escolhemos viver. Assim nós escolhemos viver. E como é bom, meus irmãos, como é bom, e eu digo mais, como é bom você ver com os próprios olhos e tocar com a própria mão o cuidado que Deus tem. E digo mais, como é melhor ainda você sofrer angústia por não ter aquilo que talvez queria. Porque é esta angústia, que a gente sente é que vai purificando a nossa alma e nos ensinando cada vez mais que a nossa vida não é aqui na terra, não é aqui e não é aqui. Isso é muito bom, isso é agradável a Deus. Não pense que as suas angústias, que as suas dores, tudo que você passa no corpo e na mente, todas as noites mal dormidas, não pense que isso é em vão, não pense, pois é um modo eficaz que Deus tem para purificar a nossa alma, para nos deixar cada vez mais santos, para nos convencer que aqui na terra nós vamos ter tribulações, nós vamos passar por dificuldades, mas tem um detalhe, nós iremos passar por dificuldades aqui na terra, iremos passar por tribulação, iremos ter noites mal dormidas, teremos até enfermidade pelo corpo, mas um dia nós teremos o corpo glorioso. Um dia nós teremos o corpo glorioso. E quando nós tivermos um corpo glorioso, meus irmãos, aí sim nós entenderemos definitivamente por que nós sofremos nesta terra. Nós sofremos nesta terra porque Ele sofreu primeiro por nós. E assim nós devemos seguir o seu caminho. Nós devemos seguir o seu caminho. Nós devemos seguir o seu caminho. Né? O exercício do desapego não é só dos bens materiais. Porque um homem e uma mulher desapegados, dificilmente ele tem inveja. Dificilmente.
A inveja é um sinal ainda do apego. Você pode ter certeza. Olha nosso Senhor. Porque São Tiago fala do apego, o salmista fala do apego, e Jesus está falando de quê? Da inveja. Da inveja. Os discípulos viram o cara lá expulsando o demônio, veio na memória deles. Pô, velho, teve um menino lá que a gente foi expulsar o demônio não saiu, velho. Aí Jesus falou assim, geração mais perversa, até quando eu teria que suportar vocês? Quando o cara chegou com o filho e falou assim, mestre, os seus discípulos tentaram expulsar o demônio do meu filho e não conseguiram. Foi aquela história quando Jesus falou que tem certos tipos de demônio que só sai com jejum e oração. Provavelmente eles não estavam nem rezando nem fazendo jejum, né? Então, quando os discípulos viram os caras lá expulsando demônios, os demônios obedecendo os caras em nome de Jesus, a inveja tomou conta e falou assim, meu Deus, e agora? Ué, nós que andamos com o mestre, nós que somos escolhidos do mestre, não tem aquela moral que os caras têm. Então nós vamos proibir eles. Vocês não podem fazer isso não, porque vocês não andam com o mestre. Quando foi lá falar com Jesus, levou uma cacetada. Por quê? Porque Jesus falou assim, vocês são os invejosos? Vocês são os invejosos? Apegados a cargo, por quê? Você acha que porque vocês andam comigo, né? Vocês têm garantia? Não, mesmo andando comigo, vocês têm que se comportar como tal, vocês não se comportam, por isso a inveja tomou conta do coração de vocês são apegados. Vocês são apegados a cargos, aos dons, vocês são apegados aos dons, e quando a gente começa a se apegar às coisas, nós tornamos como cegos, só enxergamos a nós mesmos, nós não conseguimos ver benefício nos outros. Então, meus irmãos, nós temos que começar a pedir a Deus essa graça realmente, de tirar de nós realmente todo o apego, para que a inveja não tome conta do nosso coração, como tomou dos apóstolos. E nós não temos que ir lá reclamar de Jesus. Olha, Jesus, tem um cara aqui na nossa comunidade vizinha, que ele não reza, que ele não faz nada, e ele expulsa o demônio, e eu fui lá proibir, falando que você não tem pastoral, você não tem movimento, você não vai nas coisas da igreja quase, e ainda fica expulsando, você não pode fazer isso. E Jesus falou, ai meu filho, deixa eu dizer uma coisa, ninguém faz o que ele faz para falar mal de mim. Deixa ele. Que talvez ele esteja mais comigo do que você que anda comigo. Então que nós possamos pedir a Deus essa graça, meus irmãos. Pedir a Deus essa graça de fazer essa grande reflexão do dia de hoje, no dia de São Policarpo, que é um exemplo máximo de desapego. Teve a oportunidade de salvar a própria vida. Quem aqui de nós, se tivesse a oportunidade de salvar a própria vida, não queria? Não abraçava? Não ia pensar assim, tem que ficar por causa do meu filho, meus filhos, tem que ficar porque eu tenho uma missão para cumprir ainda. Talvez sua missão seja morrer. Não, eu tenho que ficar porque eu tenho uma missão ainda, né? Deus vai me usar ainda, então eu vou salvar minha própria vida. Não, Policarpo não. Na oportunidade de salvar a própria vida, fala assim, olha, essa vida não é minha. Eu a doei há 86 anos atrás. Acredito que não foi há 86, porque a conversão dele foi um pouco mais tarde. Mas eu estou aqui disposto a entregar a minha vida, porque quem entrega a vida a Jesus? Quem é que doa a vida, a própria vida a Deus? Me fala, quem é que doa? É aquele que não tem ela. A gente só doa, primeiro, para a gente doar, a gente primeiro precisa desapegar. Ele desapegou da própria vida e quando precisou doar a vida, pode levar. Pode levar. E quantas vezes Jesus nos ensinou no Evangelho a fazer isso? Quando ele diz assim, se alguém chamar você para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se você tem 2 túnicas, dá uma. Se ele te pedir uma túnica, se você tiver 2, ele te pedir uma, dá as 2. É um exercício que não é brincadeira, que não é fácil.
que é difícil, que custa, mas é possível. Porque se a gente olha para o jardim que a igreja cuida, para esse jardim maravilhoso onde floresce a vida dos santos, nós vamos perceber que é possível se nós realmente começarmos a meditar sobre a possibilidade de nós termos que entregar a nossa vida hoje. Não percamos essa oportunidade, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.